Olá, boa tarde, que alegria estar com você nesta quinta-feira. Hoje é dia 27 de janeiro, quase finalzinho do mês, e nós estamos aqui, como todas as tardes, começando o programa Vida em Foco ao vivo para todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto e também no YouTube, TV Evangelizar Oficial. Participe com a gente, porque hoje nós vamos falar sobre a sua saúde. Inclusive, há um mal que atinge cerca de 80% das pessoas, que são as dores nas costas. Então nós vamos falar sobre prevenção, cuidados, com um especialista no assunto que já está aqui, que é o Dr. Felipe Nani, que é especialista em coluna do Hospital Vita. Também vamos falar sobre o salário mínimo de 2022 e como que tem afetado o poder de compra da população. Sobre esse assunto, a gente convidou aqui o Dr. Arno Bach, que é especialista em Direito do Trabalho Empresarial e também professor de pós-graduação. E também vamos te dar um passo a passo de como fazer um inventário, que nada mais é do que a organização dos bens de uma pessoa. Então espero você durante todo este tempo aqui com a gente, porque está começando o programa Vida em Foco. Quem nunca teve uma dor nas costas, né? Seja na lombar, seja até no próprio nervo ciático, né? Qualquer parte que pega aqui, a coluna cervical, a gente sempre, em algum momento, nem sabe direito o motivo, mas já passamos até que cerca de 80% das pessoas passou já por esse tipo de problema. Então vamos entender o que a gente pode fazer para evitar, se isso é algo grave, se não é, o que fazer nesses momentos. Estamos aqui já com o Dr. Felipe Nani, que é especialista da coluna. Seja bem-vindo, viu? Obrigada a você. Dr. Felipe, que coisa, né? Eu até estava comentando aqui, né, antes da gente entrar no ar, que aconteceu comigo no final do ano. Não sei o que aconteceu comigo, e olha que eu sou uma pessoa assim, que geralmente eu sei, né? Eu tenho consciência do que eu estou fazendo. E simplesmente começou uma dor na lombar. Eu falei, gente, parece que eu quebrei, parece que eu fiz alguma coisa. É uma dor assim, que às vezes persiste por vários dias, né? Exatamente. As dores lombares, às vezes elas podem vir... Você nunca teve nada antes, não tem um histórico de dor lombar e pode ter uma dor bem aguda. É uma dor que incomoda bastante. O pessoal costuma referir bastante, por exemplo, travamento nas pernas, dor que irradia até o pé. Então, é um espectro bem grande de sintomatologia que varia de vários tipos para paciente. De dores. Com certeza. E quais que são as causas? Eu sei que são diversas, mas algumas das causas que podem provocar esse tipo de dor nas costas. Geralmente são mais de um fator associado, Tá. né? Então isso pode ter a ver com sobrepeso, com encurtamento muscular, sedentarismo, má postura, excesso de esforço físico, pode ter a ver também com doenças como degeneração discal, artrose, algumas infecções podem causar esse tipo de dor, até mesmo em casos mais raros, claro, mas tumores, algumas outras doenças, né? Então pode ser desde uma simples, vou colocar como simples, porque assim é muito fácil de acontecer uma distensão muscular. De fato, o mais comum. É, né? O mais comum? O mais comum é de origem muscular, né? Então, assim, nós temos que, claro, sempre investigar, né? Se torna uma queixa muito recorrente, que acaba limitando a vida do paciente, sempre é bom investigar, né? Não dá para deixar passando achando que é uma coisa normal, que é o que a gente tende a fazer, né? Sim. Então, sempre bom dar uma investigadinha, mas o mais comum, o mais prevalente, geralmente é de origem muscular. Entendi. E geralmente, então, na maioria dos casos, é uma dor que é possível de ser eliminada? Nesse caso, geralmente ou é crônica? Sim, geralmente sim. Existem casos em que a alteração já está tão avançada que se torna, às vezes, um caso cirúrgico ou um caso que muitas vezes o paciente vai ter que fazer medidas para diminuir a dor e melhorar a qualidade de vida. Mas a grande maioria das vezes tem solução. Entendi. E a gente tem muito a ver, acho que, com hábitos também, né? A pandemia é um clássico para dores nas costas, não é? Com certeza, com certeza. E isso por vários fatores, né? A gente vê, por exemplo, na população que trabalha, né? Principalmente quem foi para home office, a gente viu aumentar bastante essa incidência de dor lombar.
Porque no trabalho você tem um ambiente de trabalho mais controlado, você tende a ter uma postura melhor. Em casa, a pessoa descuida um pouquinho, Às fica vezes mais... pro sofá, Sim, com o fica mais laptop. relaxada, até você não trabalha num lugar que tem uma ergonomia adequada. Às vezes está né? muito alta mesmo, Exatamente, muito baixa. mas você está em casa, né? Então você Sim. acaba ficando mais tranquilo. Ela não é feita para aquilo. Exatamente. E você descuida, acha que não, aqui não vai... E todo, como você disse, né? 80% das pessoas vai ter algum probleminha na coluna. E você sempre acha que você faz parte dos 20% que não vai. Né? Sim, Então a você gente nunca sempre vai... quer fazer parte, né, desse Com número. certeza. Com certeza. E daí falando do aumento de dor lombar, né? A gente viu também na pandemia ganho de peso, né? O pessoal fazia exercício físico, parou de ir à academia, parou de frequentar a academia de pilates, fisioterapia, ficou mais sedentário, ganhou peso, encurtamento muscular, tudo isso acaba juntando, né? Geralmente são vários fatores, como eu disse, que vão levar a esse problema. Então, o encurtamento seria falta de alongamento ou não tem a ver com isso? Sim, não, tem tudo também. a ver, né? Então, é diferente da força muscular, né? Tá. O encurtamento, você acaba tratando ele com alongamentos, né? O pessoal tende a menosprezar um pouquinho o alongamento, né? Mas ele é totalmente crucial para as costas, inclusive. Para tudo, né? Então, assim, o alongamento posterior da coxa, dos quadris, todos eles vão acabar influenciando na tua coluna. Né? Entendi. Então, sempre bom alongar. Quem já faz exercício, inclusive, se não faz alongamento, pode incorporar Pode aí fazer. Com certeza. Pode começar fazendo. Com certeza. E com relação à força, porque também já ouvi dizer que, por exemplo, se o músculo do abdômen está fraco, sobrecarrega a coluna, tem algum tipo de compensação também? Com certeza, com certeza. Então, também, às vezes o pessoal... coluna é músculo da coluna. Não necessariamente. O abdômen tem uma parte bem importante nisso, né? Que é o core, é o centro muscular aqui do nosso corpo. A musculatura em geral, né? Ela ajuda a sustentar o peso do corpo, né? Então, quanto mais atrofia muscular, mais a tua coluna vai sofrer também, né? Então, com certeza, força muscular, um peso adequado, um alongamento, são coisas que você pode buscar para evitar de ter um problema de coluna, né? Entendi. Então tem as medidas preventivas, né? Que seriam todas essas, que vão acabar, vamos dizer, criando um ambiente propício para uma saúde da coluna. Perfeito. Uma coisa. Perfeito. E se a pessoa ela já tem alguma tendência, talvez ela tenha, não sei, por exemplo, uma escoliose, uma lordose, que é um problema de coluna, isso pode também acarretar em dores ou não? Que é mais esquelético daí, assim, né? A lordose nós temos um valor que ele é aceitável, né? Que ele é o ideal, aliás, né? Não aceitável. Então, quando uma lordose está acima desse valor ideal, ela pode trazer algum problema, né? Um desalinhamento da coluna. A escoliose depende de quão grave ela é, né? Tem vários tipos de escoliose também. Aquela escoliose do adolescente, aquela que não tem a ver com artrose, que é própria da pessoa mesmo, ela tende a não ser dolorosa. Agora, a escoliose degenerativa, que tem a ver com artrose, com desgaste, essa costuma ser bem dolorosa, né? Entendi. E quanto melhor a qualidade física, menor a chance de que isso vá progredir ou evoluir para alguma condição cirúrgica, algo mais grave. Então a gente também está falando que a questão preventiva, ela pode prevenir uma artrose no futuro também ou não? A artrose é o desgaste das articulações, pode prevenir, com certeza. Então tem uma relação da força, o alongamento muscular com certeza. uma artrose. Com certeza. Não tem a ver com o osso fraco, nada disso. Geralmente não, a artrose tem mais a ver com hábitos, peso, aliás, tem estudos recentes que mostram que até o hábito de fumar pode acabar atrapalhando as articulações, os discos intervertebrais podem se degenerar mais cedo com o hábito de fumar, alimentação, tudo vai acabar corroborando, né? Então seria optar por hábitos saudáveis, né? Como um geral. Mas e os casos mais extremos, esses que têm algum tipo de desgaste, uma artrose? Certo. Esses casos, é possível reverter a situação? Qual que é o tratamento nesses casos? Então, isso varia também de caso para caso, né? Dos alinhamentos, de quanto que isso já desgastou, né? Existem casos que, surpreendentemente, uma artrose super avançada, o paciente fica super bem com medidas conservadoras. Mas, hoje em dia, também existem várias técnicas cirúrgicas que resolvem super bem, né? Então, nos últimos 20 anos, a gente viu um avanço muito grande aí na parte de cirurgia da coluna, né? Então, ela tem até um certo estigma, né? O pessoal morre de medo de cirurgia da coluna, mas a realidade já mudou bastante, assim. A gente já vê resultados muito bons com as técnicas novas. Até em casos cirúrgicos, então, sim, dependendo com do certeza. caso, vale a pena. Com certeza.
Ah, que bom, que bom. É que as pessoas, elas têm medo porque meio que a sustentação do corpo, né? Então, Sim. tem medo de, sei lá, acontecer algum erro e daí ficar sem Sim. andar. Acho que é isso que Esse passa é na cabeça, o né? principal, o pessoal morre de medo, né? Aham. Mas são raros os casos em que isso realmente é um risco real, né, na cirurgia. E claro, isso sempre tem que ser totalmente orientado pelo seu médico que lhe acompanha, né? Isso tem que ficar bem claro. Mas assim, o medo de acabar ficando de cadeira de rodas, né, que é uma coisa muito comum, eu diria que não é uma das principais preocupações hoje em dia. Não é o maior risco. Não, Tá. de forma alguma. Ah, que bom, que bom. E como que é descoberta esse tipo de lesão, né, de problema na coluna? Que tipo de exame que é feito? Geralmente, um dos melhores exames para se ver a condição dos discos, das articulações, seria uma ressonância magnética, né? Mas isso não significa que todo paciente que tem uma dor lombar vai precisar fazer uma ressonância, né? Muitas vezes um simples exame físico, se bem feito, se a história adequada, né, conversar bem com o paciente, você já consegue resolver a grande maioria deles. Esses casos em que existe a possibilidade de ter um desgaste do disco, uma hérnia de disco, uma artrose, às vezes vale a pena dar uma investigadinha a mais, seja com uma radiografia para fazer uma investigação inicial ou com uma ressonância para procurar algo mais específico. Entendi. E a idade? Acredito que tenha um certo peso, mas ela pode ser um indicativo também de problemas na coluna ou não? Com certeza, né? A idade avançada, Como um todo, né? ela acaba gerando uma prevalência maior de problemas na coluna, mas não tem idade não, sabe? Não tem. Não, já tem pacientes de 20 anos com problemas sérios e pacientes de 90 com a coluna excelente, né? Então varia bastante, assim. Agora, aquela imagem que a gente tem de uma pessoa idosa, bem encurvada, né? Bem já com bastante idade. Aquilo pode ser evitado de alguma forma ou não? Olha, geralmente... Parece que a pessoa vai entrando, né? Assim. Sim, geralmente sim. Esses casos em que acaba levando a esse desvio de postura, geralmente é um caso em que já está bem avançado, né? Muitas vezes, se isso fosse visto antes, poderia ter sido feita alguma medida preventiva. Inclusive, né, bom que você falou, hoje em dia com a pandemia também foi interessante que eu observei, isso não é um dado científico, nada, foi uma observação minha, né? Aumentou o número de fraturas em idosos, né? É mesmo? Então o osso osteoporótico, ele fica mais fraco. Um idoso com uma queda sentado em casa pode fazer uma fratura da coluna. Nossa, e isso aí passa desapercebido. Sim, é crítico, né? Então a pandemia, o que ela gerou? Principalmente idoso, por ser um grupo de risco, ficou mais confinado em casa, né? Acaba perdendo um pouco de força muscular, de alongamento, a queda se torna mais frequente e às vezes até o medo de buscar um atendimento por causa do coronavírus, o paciente tende a ficar em casa e a hora que chega a vértebra já está com colapso, né? Já diminuiu a altura. Entendi, então já se torna um problema reagir. mais grave, né? Então isso é uma atenção também, muito cuidado com quedas, né? Principalmente paciente idoso, um dia chuvoso como está hoje, né? Então cuidar bastante. Entendi. Queda... E a questão postural, que acho que já começa desde a infância, né? Sim. Ela é relevante? Totalmente relevante, com certeza. A postura... Existem casos, né, em que é uma deformidade. Então, às vezes a mãe fala pro filho, menino, fica reto. E a coluna, na verdade, é deformada por uma questão de congênita, né? O paciente nasce dessa maneira, mas isso é a minoria, com certeza, né? Entendi. A maioria dos problemas posturais, geralmente é por mau costume, você acaba ficando numa posição que lhe parece mais confortável, mas que não necessariamente é a melhor para sua coluna. Entendi. Então é bom cuidar disso. E geralmente o que corrige essas posturas? É o hábito mesmo ou tem algum tipo de fisioterapia? Então, existe algumas modalidades de fisioterapia que ajudam bem para essa parte. Por exemplo, o reposicionamento postural global, o RPG, ele tende a visar bem essa parte. Mas assim, você tem que pensar que quanto mais tensão muscular você tiver, um músculo de melhor qualidade, a tendência é que a sua postura fique melhor. Quanto mais fraco o músculo, a tendência é que você vá largando a tua postura, né? Então, um fortalecimento muscular, uma vida ativa, você não tem que se policiar tanto para ter uma boa postura, né? O seu próprio corpo vai se condicionar a ter essa postura. Esse seria o ideal, né? O cenário ideal. E tem algum tipo de exercício físico que é mais recomendado ou menos recomendado pelas questões de coluna? Olha, o recomendado é fazer exercício, né? Tá, ótimo. Quanto a qual exercício escolher, então assim, por exemplo, natação, um exercício super completo para a coluna. Olha né? só. O Pilates é um exercício que tem a ver também como uma fisioterapia, mas
com ganho de força, né? O pessoal fala muito do CrossFit hoje em dia, né? Tá na moda. O CrossFit de maneira nenhuma é ruim, né? O CrossFit é muito bom, exercício super completo para fortalecimento. O grande problema é o paciente que está em casa, sedentário, com sobrepeso e resolve amanhã que vai fazer crossfit, levantar pneu, dar cambalhota. Não é o ideal, né? O ideal é você aí pode se lesionar. Com certeza, com certeza. Tanto que a má fama que às vezes o crossfit leva é devido a isso, né? O paciente despreparo. acaba... Exatamente, ele vai tentar fazer um exercício que está além das capacidades dele. O ideal é você fazer um exercício gradual e ganhando uma força muscular, um condicionamento, para daí você fazer uma coisa mais vigorosa, né? É interessante isso, né? A pessoa tem que ter a consciência se ela está preparada para aquilo, né? Sim. E com relação a... O que eu ia perguntar sobre... Puxa, fugiu a pergunta agora. Mas era com relação a exercício físico ainda, né? A questão do alongamento você falou, a questão do aquecimento influencia, não? A pessoa, de repente, começar com mais impacto ou com... assim, o aquecimento influencia com certeza, né? Mais por causa da lesão muscular, isso, na questão da contratura muscular, né? Mas ele tem tudo a ver com o alongamento também, né? Eles estão, digamos assim, andam juntos, né? Tá. Você tendo um bom alongamento, a tendência de você ter uma contratura, uma lesão muscular é bem menor, né? E em que momento que a pessoa deve procurar um especialista em coluna? Porque a pessoa que está com dor, ela vai atrás, né? Mas tem alguma indicação sem dor em que a pessoa deva fazer uma avaliação, entender se, enfim, não sei se é na adolescência, se é na infância, em algum momento passar por esse especialista? Os casos, assim, sem dor que eu recomendo que procure um especialista é quando você percebe uma deformidade, né? Tá. Então, por exemplo, adolescente tem diferença de altura dos ombros, ou você vê realmente um desvio na coluna. Coisa visível, então. Geralmente se torna visível na adolescência, né? Esses seriam casos que não dói, mas que valeria a pena dar uma olhadinha. Outros casos que às vezes o pessoal não correlaciona diretamente com a coluna é a famosa dor do ciático, né? Aquela dor que corre até lá a planta do pé. Às vezes o pessoal busca médico do quadril, médico vascular, achando que pode ser uma trombose, e na verdade é um problema de coluna. E é um problema muito comum, né? Muito comum também, com certeza. Interessante. E quais outras, as mais comuns, bico de papagaio na coluna também, não? O famoso bico de papagaio, né? Tem outras, né? O bico de papagaio ele é um sinal da artrose. Né? Entendi. É um nome popular do que a gente chama de osteófito, tá? Osteófito. Então, quando a coluna começa a se desgastar, ela começa a fazer como se fossem essas pontas ósseas ali, que é uma reação do organismo ao desgaste da articulação. E tem como remover isso ou não? Não é necessário, geralmente. Conviver com ela, sem... Não, é que ele em si é um sinal do problema. Entendi. Né? Ele não é o vilão, ele é só um sinal de que existe alguma coisa errada ali. Né? Então, você consertando a causa, deixa o biquinho lá. Entendi. Interessante, hein? Deixa eu pegar o seu contato aqui. O do Hospital Vita, né? Nas redes sociais, tanto o site quanto o Instagram. Muito obrigada, viu, pela tua presença aqui hoje. Muito útil, viu? Tenho certeza que ajudou muita gente. Espero que tenha ajudado aí com alguma dica, com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Viu, doutor? E agora você vai talvez se impressionar, porque no verão aumentam os casos de pessoas com problema nos rins, cálculos renais. Eu também não entendi esse número, não. Achei que o pessoal tá tomando mais água. Tô achando que estão se descuidando. Acompanhe. Os rins funcionam como dois grandes filtros do sangue. Além de água para formar a urina, eles retêm diversos elementos, como cálcio, ácido úrico e oxalato. Mas, quando essas substâncias aparecem em grande quantidade, podem surgir os cálculos renais. O cálculo renal é o que comumente nós chamamos de pedras nos rins. O cálculo se forma a partir de cristais. Os cristais se aglomeram e esse aglomerado de cristais vai formando uma pedra, que nós chamamos então de cálculos. E esses cristais podem ser precipitados a partir de ingesta de substâncias que facilitam essa precipitação dos cristais ou o aparecimento desses cristais em pessoas que já têm uma tendência, não? Ou familiar ou até por ingesta inadequada de líquidos. Só que nessa época do ano, os cálculos renais incomodam mais. Os médicos alertam que a incidência do problema aumenta 30% no verão pela falta de hidratação do organismo. Por isso, é preciso beber mais líquidos. Mas, atenção, alguns tipos de bebidas podem até piorar a situação. A água, sim, é muito importante. Mas para as pessoas que estão nos assistindo, é importante saber que determinadas
determinados tipos de líquidos produzem determinadas substâncias que auxiliam na formação dos cálculos. Então, evitar bebidas à base de cola, né, são bebidas que podem sim precipitar a formação de cálculos, principalmente nas pessoas que já têm tendência à formação de cálculos, o histórico familiar. É preciso ficar atento também à alimentação. Uma grande quantidade de hábitos que podem ser mudados. Primeiro, todas as substâncias que contêm cloreto de sódio, que nós conhecemos como sal. Evitar a ingesta de proteínas animais é importante para quem tem formação de cálculo, né? Não é que não pode comer carne, tem que reduzir. Então, se você quer curtir o verão sem esse incômodo, capriche na hidratação. É importante consumir sucos de frutas cítricas, né? Limonada, suco de laranja. Essa quantidade de líquido vai depender muito da altura, do peso, da conformação corporal das pessoas. Mas para não estar fazendo conta, vamos colocar assim que 2,5 litros por dia de líquido, não sendo esses líquidos, né, na base de outras substâncias, senão água e sucos. E quem tem um recado para você hoje é a Poliana. Olá, Poliana. Carol, boa tarde. Uma excelente tarde para você que está ligadinho na gente pela televisão, pelo YouTube ou também pelo aplicativo da TV Evangelizar. Eu convido você a prestar atenção nesse recado, porque assim, deveria ser para você também, hein? Prioridade, colocar a sua saúde e sua qualidade de vida em primeiro lugar. E muitas vezes a gente vai deixando de lado, vai deixando o tempo passar, o problema aumentar, se tornar crônico, que é aquele que você vai dormir e acorda lembrando que você está doente. Até porque não é normal a gente dormir e acordar com dores. A gente acaba normalizando por conta de ser crônico. É tanto tempo ali sentindo dor que já é algo normal para você e não deveria ser. Por que eu estou falando isso? Porque você pode ter aí na sua casa um aliado que é 100% natural, independente dos tratamentos que você faz hoje. Uso de medicamentos, você pode colocar junto Ora Pronobis. E aí, por que ele vai ajudar você a diminuir suas dores? Primeiro, com a ação momentânea, analgésica. E segundo, porque ele é um poderoso anti-inflamatório natural. Então, ele ajuda você que sofre com várias doenças que inflamam o seu corpo, o seu organismo. E aí você acaba sofrendo ao longo dos anos. A gente traz para você a oportunidade, primeiro, de se prevenir, que é sempre o ideal, e depois tratar também. Ele também vai repor o cálcio, 4 vezes mais cálcio do que o próprio leite. Ele repõe magnésio, manganês, ele tem 4 vezes mais vitamina C do que a laranja. Isso tudo é comprovado cientificamente, tanto é que ele está sendo um sucesso no país inteiro. E a gente quer que, com certeza, ele também faça sucesso aí para você e para toda a sua família. Por ser natural, não tem contraindicação. Então, convido você a ligar já no 0800 602 8022 e adquirir com desconto especial para você que está acompanhando a TV Evangelizar, com frete grátis no Brasil inteiro, parcelamento em 10 vezes sem juros e ainda esse presente todo especial que é somente para você que está ligadinho na gente. Você vai levar para casa, dentro dessa caixinha linda aqui, ó, de Jesus das Santas Chagas, o terço e também a fitinha de Jesus das Santas Chagas. Esse é um presente especial para todo mundo que adquirir hoje. Chega dentro da sua caixinha para você usar com toda certeza diariamente, assim como a senhora tem que fazer com Ora Pronobis, viu? Então não deixa para depois, liga lá e aproveita, 0800 602 8022. É com você, Carol. Hora do nosso intervalo. Na volta a gente vai entender como que o valor do salário mínimo de 2022 tem afetado o poder de compra dos brasileiros. Quem traz esse assunto para a gente é o Dr. Arno Bar, que é especialista em Direito do Trabalho, empresarial e professor de pós-graduação. Eu volto já. De volta para todo o Brasil, ao vivo nesta quinta-feira. Obrigado pela sua companhia de todas as tardes aqui na TV Evangelizar. Obrigado para você que é nosso associado. Eu quero falar sobre a ação São José Providenciai, que está no ar. Por quê? Vou te contar. Nós da obra temos São José como protetor, você sabe disso, né?
Porém, todos os anos nós precisamos ir em busca de novos associados, porque é desta forma que nós construímos a obra Evangelizar, com a ajuda dos associados, claro. E o que acontece durante essa ação São José Providenciar? Inclusive você está vendo a imagem da dezeninha, que é um broche, né? Um broche de São José que vem com a novena de São José, a oração para você fazer, para você pedir pela tua família, para pedir emprego. O que acontece? Nós pedimos a tua indicação. Você indicando 3 pessoas maiores de 18 anos, que pode ser pelo folheto, pelo formulário que vem junto com o jornal do evangelizador na sua casa, também pode ser pelo site padrereginaldomanzotti.org.br, pode ser pelo QR Code que vem no próprio formulário impresso. Você indica pessoas que queiram fazer parte da obra. Carol, como que eu vou convencer alguém a fazer parte da obra Evangelizar? Minha opinião, tá? A gente não convence as pessoas se não for pelo nosso exemplo. Então conte da sua história, conte o seu porquê de fazer parte da obra Evangelizar, seu testemunho, como que esta obra transformou a sua vida, porque a obra Evangelizar transforma vidas através do anúncio do Evangelho. Então conte a sua história e traga essas pessoas. Quando você indicar para nós, a gente vai lá, vai entrar em contato, o primeiro se tornou associado, fez a primeira contribuição, aí você vai ganhar sim essa dezeninha, que é uma forma da gente agradecer a você. É claro que eu sei que você faria sem nada, mas a gente faz questão de levar para você a oração de São José, que é o protetor da nossa obra. Então, desde já, eu peço a tua colaboração, vai pensando aí quem que pode ser o próximo indicado e que vai se tornar parte desta família Evangelizar, tá? Então vem com a gente, ação São José Providenciai 2022. E falando em 2022, vamos falar também de salário aqui, né? O novo salário mínimo que teve aí um reajuste, agora é 1.212, né, reais. E o que acontece? Acabou interferindo no poder de compra da população, mas não é o valor em si. O que significa com tudo que está acontecendo economicamente, em meio à crise, o que esse valor do salário mínimo interfere no poder de compra da população? Então a gente vai ter uma visão geral, entender um pouco mais sobre isso, porque eu já estou com um especialista aqui no assunto, que é o Dr. Arno Bach, que é especialista em Direito do Trabalho, também em Direito Empresarial, professor de pós-graduação. Muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, doutor Arno. Muito obrigado. E eu queria entender o seguinte, ó, um panorama geral primeiro, né? Porque as pessoas, elas estão sentindo no bolso, literalmente, o preço das coisas, né? Tá tudo subindo, o básico, né? Bom, gasolina tá lá em cima, comida sobe, luz, né? A luz, a água, tudo tá aumentando o preço. Quando a gente olha para essa inflação, frente ao valor do salário mínimo, o que isso significa? Isso afeta o poder de compra? Ou eles conseguem acompanhar a inflação? Como que tá nesse aspecto, em primeiro lugar? Carol, um prazer grande estar aqui com vocês. O brasileiro tem que entender que o salário mínimo ele é ajustado anualmente. Certo. Porém, o preço das coisas, eles são ajustados semanalmente, mensalmente, e via de regra, esse reajuste anual não corrobora aquilo que acontece no ano seguinte. Tá. E por que eu falo isso? Do ano passado, o reajuste foi de 10,18%. De 2021. 2021 para 2022. Tá. Ele pega o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ele pega a média dos 12 meses, coloca a média e aplica-se o valor sobre o salário mínimo. Tá. Ou seja, o valor desse salário mínimo seria para garantir o poder de compra de 2021, não o poder de compra para 2022. Ele é retroativo, como retroativo, se fosse. Tá. Perfeitamente. Entendi. Então ele mantém, entre aspas, o poder de compra do brasileiro para o ano de 2021, mas não garante o poder de compra para 2022. Um exemplo está no pãozinho francês. Com R$5 você conseguia comprar aproximadamente 10 pães franceses em dezembro do ano passado. Tá. Hoje você vai gastar aproximadamente R$7. Já tivemos um aumento de 7% no aumento da gasolina. E isso é afetado pelo preço do dólar. A indexação ao dólar, o petróleo, a comida, tudo valorado pelo preço do exterior, porque o Brasil é um grande exportador. Então todo esse valor, toda a mercadoria, os insumos, o petróleo,
tudo indexado ao dólar, porque o Brasil é um grande exportador. Então é como se fosse o Brasil exportar esse valor e recomprar ao preço do dólar. Por isso que o valor é muito Mas caro. ele entra na conta da inflação ou não? Entra. Ele entra também, na conta, entra naquela média. Sim, ele entra. Só que todos os aumentos desse ano só vão ser faturados para o ano que vem. Eu entendi. É muito boa essa explicação, porque então uma coisa que a gente precisa entender é que não tem ainda como prever a inflação desse ano. Por isso que ele é retroativo, né? Tem que trabalhar no que foi no passado, com esses dados passados. E acho que outra coisa interessante ali na tua fala é que existe sim a média, né, da inflação. Porém, o hábito de consumo de cada um pode fazer com que ele esteja dentro dessa média ou acima, né? Perfeitamente, principalmente pelo número de familiares. Uma família hoje brasileira é composta pelo menos por 4 pessoas. E muitas vezes nessa família de 4 pessoas, apenas 1 ou 2 trabalham. Às vezes são 2 filhos pequenos que precisam ir para a escola. E o salário mínimo, ele deve garantir saúde, educação, lazer e a previdência, pelo menos além da moradia. E o salário mínimo, para garantir isso que a Constituição fala, tinha que ser de pelo menos 6 mil reais por mês. Nossa, está bem abaixo, então. Muito abaixo. E um fato curioso. O governo federal fala que a cada R$1 que ele aumenta no salário mínimo, os cofres públicos sofrem um prejuízo, entre aspas, né, o termo correto é déficit, de aproximadamente 364 milhões de reais por ano. A cada real? A cada real. O porquê disso? Porque o salário mínimo ele é muito indexado aos aposentados, ele é direcionado aos aposentados e aquelas pessoas que estão buscando o primeiro emprego, buscando a recolocação no mercado de trabalho. Então, a população que recebe o salário mínimo, via de regra, são os aposentados. Por isso que o governo faz essa média. Entendi. Porém, só nesses primeiros 27 dias do mês de janeiro, o Brasil já arrecadou 257 bilhões de impostos. E isso faria com que o Brasil conseguisse aumentar o salário mínimo em quase R$700. Só com os primeiros 27 dias de janeiro de tributação. De tributação. O certo seria uma reforma tributária que não já vem há anos sendo programada, porque isso facilitaria, reduziria os custos das empresas e esse dinheiro poderia ser direcionado aos trabalhadores de uma forma direta, eles que de fato fazem a economia girar. Porque essa tributação é pago pelas próprias empresas na hora de pagar o salário mínimo para os funcionários. Perfeitamente. Porque além das tributações básicas que a empresa tem, ISS, Imposto sobre Serviço, algumas empresas pagam ICMS, depende de como for a situação, Imposto sobre Bens Industrializados, a própria empresa paga, além disso, mais 20% para o governo federal só da própria base da folha de pagamento. Então, a depender de como for a tributação da empresa, pelo menos além daquelas tributações básicas, ela paga ainda mais 20% da folha de pagamento, o que acaba sobrecarregando as empresas. Então, uma reforma tributária, segurar os gastos do governo, uma reforma de salários também do próprio Poder Executivo, Legislativo e até mesmo do Poder Judiciário, facilitaria muito isso para esse fato, esse dinheiro ir para realmente a população que necessita. Doutor Arno, é uma mudança muito grande, muito complexa, né? Do que a gente está olhando, parece que é um tema, né? Salário mínimo, mas tem muita coisa envolvida. E quando você falou da questão da proporção, né? A cada real que é aumentado no salário mínimo, custa isso para o governo, né? Em tantos milhões. O que isso afeta daí a economia? Isso não pode gerar um aumento nos tributos depois? Porque se está gerando um déficit, qual que é a relação desse déficit com a economia que vai acabar depois afetando o próprio consumidor? Olha só, Carol, o Brasil ele tem aproximadamente 200 milhões de pessoas. Certo. Dessas 200 milhões de pessoas, aproximadamente 80 milhões é a população ativa, economicamente ativa. O que isso quer dizer? A população economicamente ativa são aquelas pessoas que estão aptas ao mercado de trabalho. Desses 80 milhões, aproximadamente 14 milhões estão desempregadas. Então, são eles, não é 100%, está trabalhando, só estão ativas. Exatamente. E desses outros 120 milhões, aproximadamente 30 milhões não estão na idade do primeiro emprego, que são aquelas pessoas até os 16, 17, 18 anos. A gente contabiliza 18 anos por conta do público masculino que vai fazer o alistamento militar.
E o restante da população são os aposentados, ou aquelas pessoas que recebem algum tipo de benefício de continuado do governo federal porque nunca contribuíram. Então são pessoas que estão marginalizadas, pessoas extremamente carentes, à beira da pobreza. E também o salário mínimo ele faz indexação para outros benefícios sociais, como por exemplo o Bolsa Família, que agora não vai receber mais esse nome de Bolsa Família, né? Mas para a população poder entender. Tá. Então tudo isso, todo o aumento do salário mínimo afeta toda essa roda financeira do Brasil. Entendi. Então, qual que é a recomendação? Vamos pensar, então, vamos voltar para o nosso público aqui, né? Às vezes a pessoa fala assim, tive um aumento, né? Tem pessoas que vão ficar felizes, tem pessoas que vão ficar mais chateadas, né? Quem tem uma compreensão melhor. O que elas poderiam fazer? De que forma que elas poderiam usar desse dinheiro? De forma que elas não tenham tanto prejuízo, porque o prejuízo do preço em si, das coisas mais caras, é inevitável, né? Elas vão ter que reduzir, mudar estilo de vida. O que é o recomendado nesse caso? Carol, o brasileiro, ele é criativo por si só. Então, o povo brasileiro, ele consegue fazer mágica com o salário mínimo. A população consegue poupar um salário mínimo de uma forma brilhante. A recomendação básica que todo gestor financeiro fala é o seguinte: 50% do seu salário para os gastos básicos, moradia e alimentação. Gastos básicos. 20%, que é pouco, né? Muito pouco, muito pouco. Porque tem gente que gasta praticamente todo o salário em moradia e alimentação. Exato. E um fato interessante, só a cesta básica teve um aumento significativo que corresponde a quase 70% do salário mínimo. Só a cesta básica. Só a cesta básica para alimentação. Então, assim, Carol, o povo brasileiro tem que entender e saber pesquisar os preços antes de consumir. E ter um consumo inteligente também. Saber, eu preciso disso? Eu preciso realmente ter isso dentro da minha casa? O que eu posso fazer com esses R$112 que vão entrar no caixa da minha família? O que eu posso fazer com isso? Posso fazer uma aplicação financeira? Posso adquirir um consórcio, usar esse dinheiro para poupar? Afinal de contas, o povo já está acostumado a gastar com R$1.100 aproximadamente, que é o salário mínimo retroativo. Então, o certo seria manter aquele padrão antigo. Exatamente. Não considerar o aumento no gasto. Exato. Mantenha o padrão de vida, porque ainda a expectativa é que nós tenhamos um crescimento de 0,5% esse ano do PIB. Então, é um crescimento ainda muito singelo, perto daquilo que o Brasil precisa. Certo. Então, ano que vem, a gente ainda vai ter altas de preços. Durante esse ano, nós vamos ter altas de preços. Do ano que vem, ainda a gente vai ter também essa continuidade. Então, o brasileiro tem que ter a coerência com esse dinheiro. Ele tem que saber aplicar esse dinheiro perante a sua família. Senta com seu marido, senta com a sua esposa, senta com os seus filhos e fala: o que nós vamos fazer com o nosso orçamento? Faça um orçamento da família e pensem: esse orçamento não é só meu, esse orçamento é nosso. O que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida com esse dinheiro? E se aquele valor está sobrando, tenha o uso consciente, faça um investimento, faça um fundo de reserva e se preserve. Sim. E aí a gente tem um outro lado, né? Aquelas pessoas que não vão conseguir manter o padrão anterior, eu vou te falar, é um hábito que é difícil da pessoa manter, né? Mas não impossível, mas seria muito bom se as pessoas conseguissem fazer isso. Mas se elas não conseguem e ainda não dá o dinheiro, elas vão pensar numa renda extra. E essa renda extra provavelmente vai ser alguma coisa informal, né? Não está atrelado à tributação ainda. E isso também vai ter um impacto na economia ou não? Isso afeta porque não é um dinheiro circulante, um dinheiro oficial. Não é um dinheiro circulante, Não é um dinheiro circulante. O que é um dinheiro circulante? Aquele dinheiro que o governo sabe para onde está indo. Certo. Muitas pessoas, eles trabalham na informalidade, recebem dinheiro e o governo não sabe para onde está indo esse dinheiro. Então o governo entende que isso é um dinheiro perdido. Porque ou é uma nota que se rasgou, uma nota que se perdeu, um valor que foi... Pelo controle da moeda mesmo, da cédula. Exatamente, porque não é um dinheiro que circula. Certo. E como é que o governo entende, como é que o governo faz esse tipo de controle? Pela própria declaração de imposto de renda, pela própria declaração de pagamento das empresas. Então, quando o governo não tem esse controle do dinheiro que está sendo pago, o que ele faz? Ele imprime mais dinheiro, porque ele entende que aquela nota se perdeu. E quando ele imprime mais dinheiro, também aumenta a inflação e o poder de compra diminui. Olha só. É uma roda perfeita, se a gente for pensar. Por isso que é muito importante a pessoa que vai fazer uma renda extra, ela ter uma formalidade, uma MEI criada,
algum tipo de forma? Como que ela pode fazer para que esse dinheiro seja circulante, como você está fazendo? Carnê-leão. 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 Conversa com o contador. Tá. A pessoa vai fazer o seu carnê-leão, ela vai declarar para o INSS que ela está Então, recebendo não necessariamente esse valor. abrir uma MEI. Não precisa tanto. Não precisa. Não precisa. Não Depende precisa. do caso. Ela pode contribuir como pessoa física, até mesmo porque a empresa também já está contribuindo. Então, às vezes, ela não precisa... Às vezes, dependendo do salário que ela ganha, o teto, vamos supor, ela chega até o teto de contribuição do INSS, que é aproximadamente R$ 6.100, vamos supor, ela não precisa mais fazer nenhuma contribuição para o INSS. Então, ela apenas declara no final do ano que ela recebeu esse dinheiro. Se a pessoa recebe ali perto de um salário mínimo, 2 salários mínimos, declara esse valor, porque esse valor, inclusive, vai servir como renda da sua aposentadoria no futuro. Então, a pessoa ela também tem essa vantagem. tem esse benefício. Então, não é apenas o governo está tirando de mim esse dinheiro. Não. Da mesma forma que você contribui para a Previdência Social, a Previdência Social também devolve esse dinheiro para você na sua aposentadoria. E é por isso que é muito importante as pessoas também pensarem no emprego formal. Porque as pessoas que estão economicamente ativas, as pessoas que trabalham registradas, as pessoas que contribuem para o INSS de alguma forma, elas protegem aquelas pessoas que se aposentaram, aquelas pessoas que já contribuíram para o INSS para manter aquela proteção da população carente, das pessoas aposentadas. Então, quanto mais pessoas trabalhando, mais forte vai ser a Previdência Social, mais forte será também o poder da aposentadoria dessas pessoas e também vai poder ajudar a aumentar o salário mínimo daqui para frente. Muito bom, muito boa a nossa conversa, acho que foi bem esclarecedora, viu? É um assunto assim que a gente não fala muito, né? Num aspecto mais global, assim, entendendo as conexões, muito bom. É bom conversar com o professor, assim, ó, tá vendo? A gente entende melhor. E as redes sociais estão aqui, tem o site arnobar.com.br e também lá no Instagram, né? Perfeitamente. Muito bem, obrigada, viu, pela tua participação aqui hoje. Eu que agradeço o convite, Carol. Agora, vamos lá, ó. Nesta hora, qual é a vontade que vem na tua cabeça? Se você falou comer doce, você acertou em cheio, tá? Porque comer doce é uma coisa assim, né, que todo mundo tem em algum momento, então a gente vai falar agora sobre produção de geleia artesanal. Vamos lá. A cidade de Colombo fica na região metropolitana de Curitiba, a 18 quilômetros da capital. Foi colonizada por famílias italianas, influência que está na cultura e na gastronomia. Hoje vamos mostrar a produção de geleias, que faz parte do circuito italiano de turismo rural. A família do Marlon sempre cultivou morangos e há mais de 20 anos decidiu produzir essas delícias. Quando você tem uma produção grande de uma fruta que estraga tão rápido, né? Você precisa dar jeito, você precisa produzir outras coisas. Daí a gente produzia geleia, produzia bombom, licor, e a geleia foi um dos itens que ficou até hoje. A plantação terminou em 2005 por causa de uma crise financeira, mas a produção de geleias não. O processo foi mais importante do que nunca durante a pandemia, período em que o restaurante da família ficou fechado. Com a pandemia, a gente viu que dava para tentar vender geleia de uma forma profissional nos supermercados, em pequenos supermercados inicialmente, ou em pequenas agropecuárias. Então a gente foi atrás de toda a regularização. Nesse meio tempo o restaurante retornou, então a gente tem a geleia hoje apenas no nosso balcão, mas a venda é muito boa. E é da cozinha do restaurante que saem essas delícias. Um trabalho que envolve toda a família. A mãe do Marlon e a esposa são responsáveis pela produção. As geleias são 100% artesanais, o que garante um sabor todo especial. O morango, como ele é mais fácil, ele já vem congelado pra gente. Só colocar na panela o açúcar, o limão. Mexer, ele vai dar uns 40 minutos, uns 12 quilos de morango, mais ou menos, vai dar uns 30 vidros. Acho que demora tudo umas 2 horas. Muita gente usa aquelas pectina, né, aquele pó, aí muda o sabor. Fica mais azedinho, você nota. A família já chegou a produzir 1000 geleias por semana na pandemia e diversificou os sabores. Hoje são cerca de 15 opções. E a Dona Elô garante que existe um segredo para elas ficarem tão gostosas. O amor, a dedicação, nosso trabalho, levantar cedo e fazer a geleia, né? Com muito amor. E mesmo com a retomada das atividades no restaurante, eles não pretendem parar por aqui. É um plano que está em stand-by. Olha que interessante, é uma carta na manga. O legal de você lutar durante uma pandemia, de você não ficar triste ali dizendo estou com dificuldades, de você lutar, tentar alguma coisa, o legal é que a gente abriu um novo leque que pode ser usado numa necessidade.
Hora do nosso segundo intervalo. Na volta você vai ter um passo a passo de como fazer um inventário para você separar os seus bens aí, tá bom? Eu volto já. De volta com o programa Vida em Foco desta quinta-feira e agora para trazer uma reportagem de utilidade pública para você. Literalmente você vai ver um passo a passo de como fazer um inventário, que nada mais é do que a organização de bens de uma pessoa. Acompanhe. A morte de um familiar é um momento que causa muita dor, mas que também produz vários efeitos jurídicos, como com quem vai ficar a casa, carro ou até as dívidas. Para isso é necessário criar um inventário. Para você dar entrada no inventário, você procura primeiramente um advogado. Tá? O inventário pode ser feito de forma judicial ou extrajudicial. O extrajudicial vai ser feito num tabelionato de notas. A documentação que você precisa, tanto no judicial quanto no extrajudicial, é a mesma. Né? Você precisa de documentos pessoais do falecido, documentos pessoais de todos os herdeiros e dos bens. Então, quando você tem um bem imóvel, né? Um apartamento, uma casa, você precisa da matrícula desse imóvel atualizada. Tá? Por exemplo, se você tem carros, você precisa do registro do automóvel, né? Contas em banco, você precisa dos extratos. Tudo isso vai ser levado ou para o juiz ou para o tabelião para que seja elaborado no tabelionato a minuta da escritura ou a petição inicial que é feita pelo advogado que ajuiza o pedido de abertura de inventário. Os preços também variam de um para o outro. O que mais pesa para qualquer indivíduo que procure esse serviço são os impostos. Né? O ITCMD, que a gente chama, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Tá? Esse imposto varia, é um percentual sobre a totalidade dos bens. Ele varia de estado para estado. Cada estado tem uma lei determinando qual é essa alíquota. No judiciário, você tem custas para você ajuizar esse processo. Então, você tem distribuição, que é um valor cobrado. Você tem uma taxa judiciária e as custas processuais em si, que é um valor que varia. Hoje, é uma tabela que vai até R$ 1.950, né? É o valor máximo dessa tabela. No tabelionato, no inventário extrajudicial, você tem as custas do cartório, né? Então, a escritura, por exemplo, uma escritura hoje de inventário, ela custa R$ 2.400. Você tem o imposto, que você vai pagar do mesmo jeito, os 4%. Você tem uma taxa chamada de FUNREJUS, que é para o Fundo da Justiça, que é 0,2% sobre a totalidade dos bens. Você tem as certidões que o cartório precisa que sejam apresentadas, então gira em torno de R$ 400, mais ou menos. E se você tiver, por exemplo, um bem imóvel, que você tenha que fazer o registro posterior à transmissão para os herdeiros, é mais R$ 1.200. Então é um valor bem considerável. Além da diferença significativa nos valores, o tempo de cada processo também conta. Quem optar pelo sistema extrajudicial vai conseguir ter o documento em mãos em 1 mês até 3. Já no judiciário, esse prazo é de 12 meses, mas pode levar até anos. O problema é que nem todos têm condições para fazer um. O juiz concede o benefício da justiça gratuita, que quer dizer o quê? Que naquele momento, enquanto esta tua situação de incapacidade financeira durar, você não é obrigado a pagar as custas do processo. Isso por 5 anos. Se nesse período o cartório ou alguém descobrir que a sua capacidade financeira foi alterada e que você tem condições, você é obrigado a pagar. Em caso de dívidas, os familiares também precisam fazer um inventário. Existe a possibilidade do inventário negativo, em que esses herdeiros também
assistidos por advogado, comparecem ao tabelionato com a certidão de óbito, com as certidões de nascimento, de casamento, conforme o caso, para apresentar a situação de fato daquele autor da herança no momento do falecimento, em que ele não possuía patrimônio a inventariar, patrimônio para arrolar em inventário. O inventário negativo serve como prova para que eles apresentem para os credores, para que eles não sejam executados nessa cobrança de dívidas. Vamos para os campos agora entender como está a produção de abacaxi no noroeste do Paraná. Acompanhe. Há 15 anos, seu Mário Miyasato cultiva abacaxi da variedade Havaí. Ele é um dos pioneiros na produção da fruta no município de Atalaia, região noroeste do Paraná. São 120 mil pés na área de quase 6 hectares. No início da plantação, em outubro, as expectativas eram boas, mas algumas mudanças no clima acabaram prejudicando a safra deste ano. Muita seca, geada, então a dificuldade é muito grande. A gente vai ter uma perda, por causa da seca vai ter uma perda muito grande. Na propriedade do casal Adeilson e Juliana, a plantação de 20 mil pés também sofreu por conta do clima. A produção atrasou quase 2 meses. A gente era para estar colhendo agora, né? Já ter começado já, mas por causa da falta de chuva, deu uma atrasada bastante. Mas eu creio que em janeiro, por aí, já começa. Produtores que não usam sistema de irrigação são os que mais saem prejudicados quando as condições climáticas não favorecem a safra. No caso da seca, ela vai atrapalhar o desenvolvimento, vai impactar no tamanho dos frutos e até na qualidade também. No caso da geada, ela atrapalha a programação de produção do produtor, que de repente ele conseguiria subdividir essa produção durante um período maior, e essa geada vem e acaba induzindo as plantas e forma a floração antes da época que estava planejada. E pode ser que a cultura não tenha atingido o desenvolvimento que ela precisava para manter a qualidade desse fruto, manter o tamanho depois. O município de Atalaia possui 30 hectares plantados de abacaxi e é hoje o maior produtor na região de Maringá. O Paraná tem cerca de 600 hectares da fruta. Por ano, o estado produz cerca de 16 mil toneladas de abacaxi. Mesmo calculando uma perda de 40% no peso da fruta, que não se desenvolveu como esperado, os produtores mantêm a boa expectativa com a venda. O abacaxi produzido aqui vai abastecer o comércio de Atalaia, Maringá, Londrina e pequenas cidades da região. Nós faz feira, né? E entrega para as escolas. O abacaxi é o carro-chefe porque ele aguenta mais o tempo seco, você tá entendendo? E é o comércio mais vendável. É uma fruta que sai mais de todas. E preste atenção agora, porque o tema que vem no nosso Evangelizar Ensina de hoje é ansiedade. Eu tenho certeza que você se interessou, né? Vamos lá. Caracterizada por sentimentos de tensão, preocupação e pensamentos ruins. A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo que está ligada a diversos fatores. Esse transtorno é um dos problemas mais comuns da atualidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 264 milhões de pessoas sofrem de ansiedade ao redor do planeta. A organização também revelou que os brasileiros são os que mais enfrentam esse tipo de problema. Mas cá entre nós, ter um pouquinho de preocupação no dia a dia é normal, certo? Já indivíduos com transtornos de ansiedade apresentam uma complexidade maior dos sintomas, impactando diretamente a vida social. Se esse problema não for tratado de maneira correta, o risco da pessoa desenvolver síndrome do pânico ou até mesmo depressão é altíssimo.
Você sabia que ter um estilo de vida saudável é uma boa dica para reduzir a ansiedade? Quando essas sensações tentarem dominar a sua mente e gatilhos específicos forem ativados, tente desviar a atenção dos sintomas. Respire fundo, relaxe os músculos, ouça uma música e dedique um tempo para meditar. A prática da atividade física regular também ajuda e muito a prevenir crises de ansiedade. Os exercícios ajudam a liberar substâncias no organismo que induzem ao bem-estar e melhoram a respiração, o sono e o nosso metabolismo. E claro, não tenha medo e nem vergonha de pedir ajuda profissional caso sinta necessidade. Espero que tenha gostado dessas curiosidades. Te encontro num próximo Evangelizar Ensina. Até! E claro que todo o conteúdo deste programa fica disponível para você no YouTube TV Evangelizar Oficial, para você compartilhar, para você comentar, para você fazer o que você quiser, rever algum desses conteúdos que a gente colocou aqui hoje. Amanhã eu espero você ao vivo, 3h30 da tarde. Vamos fazer donuts aqui, hein? Então eu espero você. Agora você fica com as delícias de Olga Bongiovanni no Divina Receita. Continue na nossa programação. Fique com Deus. Até amanhã.